Este filme é apresentado em honra e respeito ao povo da França. Este programa da BYU-TV sobre a vida de Joana d'Arc foi possível graças ao generoso patrocínio de Ed e Shona Smith, Rex e Ruth Mon, David E. e Verla A. Sorensen, Stanford C. Stoddard, Rick e Amy White, Dick e Shelley Silliman, Alan e Leslie Layton, David e Laura McAllister, Milt e Heidi Shipp, e pelos membros do Conselho Consultivo da BYU-TV. Graças aos extensos registros de seu julgamento, sabe-se mais sobre Joana d'Arc do que talvez qualquer outra pessoa dos tempos medievais. Esta produção faz uso completo dos registros originais. Todos os diálogos e cenas são baseados nos documentos do século XV. Estão mais próximos dos fatos históricos quanto possível. No inverno de 1430, uma garota de 19 anos foi trancafiada em uma cela de prisão, em uma fortaleza de Rouen, no norte da França. Soldados a vigiavam dia e noite. 2 vigiando na porta, 3 passando as noites em sua cela. Ela vestia roupas masculinas, que eram pesadas e bem apertadas para proteger sua virtude. Mais de uma vez, ela teve que gritar para ser protegida dos soldados durante a noite. Desde os 13 anos, ela vinha obedecendo ao conselho de anjos. Aos que a capturaram, ela disse: "Considerem muito o que estão fazendo, pois, na verdade, sou enviada por Deus, e vocês estão se colocando em grande perigo." Qualquer que seja a história de Joana, é uma história de fé. Qualquer que seja, é a história da experiência e convicção religiosa de uma jovem. Ela procurava as instruções vindas dele e seguia todas as revelações que recebia. Ela foi claramente inspirada por Deus. Ela foi interrogada por algum tempo e respondeu com tanta prudência que os que estavam lá ficaram espantados. Eu estava impressionado de como ela conseguia responder a essas perguntas que eram tão complexas e maliciosas, que um homem instruído teria dificuldade em responder. Eu não respondo às suas perguntas, e não responderei nada que não seja da vontade de Deus. Os 2 anjos no seu estandarte, são eles os 2 anjos guardiões do mundo? Por que não há mais deles? O estandarte foi feito de acordo com a vontade de Deus. Eu não fiz nada a não ser por revelação de Deus. E lá estava uma menina camponesa, analfabeta, de 19 anos, capaz de confundir e frustrar as maiores inteligências de sua época e local. Nunca na história da humanidade houve alguém que liderou os exércitos de sua nação aos 17 anos. Ela é simplesmente única. G.K. Chesterton escreveu que Joana escolheu um caminho e passou por ele como um relâmpago. A singularidade de Joana está em seu status como uma jovem que liderou um exército em um mundo onde as mulheres não podiam lutar. Ao crescer na França, eu percebi que ela era um grande exemplo para os jovens, por causa de seu caráter único. Ela não era a fraude, a santa, a louca, a maníaca que as pessoas imaginavam que fosse, só para que pudessem compreendê-la. De alguma maneira, o fato de ela ser uma pessoa comum a faz mais difícil de entender. É o que faz o verdadeiro mistério de Joana d'Arc. As pessoas ainda escrevem livros sobre ela, ainda escrevem peças. Gosto muito de Mark Twain, sobre quem já escrevi. Ele era fascinado por Joana d'Arc. Ele foi praticamente consumido pela história dela durante um período de sua vida. Então, ela ainda é uma figura incrivelmente cativante e misteriosa,
mas uma grande história de coragem, especialmente coragem de uma pessoa jovem. Eu concordo com o julgamento da grande Regine Pernod, que resumiu décadas de pesquisa profunda sobre Joana com uma frase que diz que a história de Joana d'Arc é bonita e terrível demais para ser ignorada. Joana d'Arc. Em janeiro de 1412, o gelo ainda cobria o rio Moser, no nordeste da França. Naquele mês, uma garotinha nasceu, filha de Jacques e Isabelle d'Arc, na pequena vila agrícola de Domremy. O lugar de nascimento de Joana d'Arc ainda se encontra nesta pequena cidade, na região francesa de Lorraine. A mais nova de 5 crianças, Joana, ou Jeanne, em francês, cresceu trabalhando na fazenda, tecendo lã e guiando os rebanhos de seu pai. Joana não passou nenhum dia de sua vida na escola. Os meninos iam para a escola, mas não as meninas. Ela não sabia ler nem escrever. Ela sabia tudo sobre como cuidar de uma fazenda, cuidar de animais. Ela montava e montava muito bem. Ela podia montar a cavalo com muita confiança. Eu sei que ela era boa, simples e temente a Deus. Ela ajudava os pobres e cuidava dos doentes. Isto eu sei, porque quando eu era criança, eu estava doente. E Joana veio para me confortar. Às vezes, quando o sino tocava para as orações, ela se ajoelhava e me parecia que fazia suas orações com muita reverência. Ela era tão bondosa, simples e reverente que eu e as outras meninas dizíamos que ela era devota demais. Ela trabalhava com muita vontade. Eu sempre via Joana na igreja. E quando eu não tocava os sinos para a oração da noite, Joana me repreendia, falando que eu não devia ter feito aquilo. Ela até prometeu me dar um pouco de lã, se eu fosse mais pontual ao tocar o sino para as orações noturnas. Enquanto a infância de Joana foi, em grande parte, feliz, no começo do século XV, a França estava à beira de um colapso. Havia 70 anos que a França e a Inglaterra estavam batalhando no que nós conhecemos como a Guerra dos 100 Anos, e a Inglaterra estava vencendo. O rei da Inglaterra acreditava que por direito ele era o rei da França. Era um direito dado por Deus, por isso ele tinha que fazer com que aquilo se realizasse ao comando de um exército. Quando Joana tinha 3 anos, Henrique V, rei da Inglaterra, invadiu a França, na cidade de Agincourt. Só foram necessários 7.000 soldados ingleses para derrotar 20.000 soldados franceses. Os franceses estavam desmoralizados. A Inglaterra agora controlava boa parte do norte da França e estava determinada a tomar o país inteiro. Parte do problema da França era o seu rei, Carlos VI, conhecido como Carlos o Louco. Psicólogos hoje em dia acham que ele sofria de esquizofrenia. Sua doença mental fez com que ele não fosse adequado ao governo em tempos tão perigosos. Quando Joana tinha 10 anos, Carlos o Louco faleceu. Mas seu filho de 23 anos, Príncipe Carlos, tinha medo de tomar decisões ou correr riscos. Ele vivia seguro e confortável na cidade fortificada de Chinon, onde seus conselheiros lhe disseram para esperar por tempos melhores até que ele fosse coroado. Aquela foi uma época muito difícil para o Reino da França. O rei tinha enlouquecido, o país estava dilacerado pela guerra civil e os ingleses estavam invadindo. Estavam famintos, sangue estava sendo derramado. Era difícil não sentir que Deus os tinha abandonado. Cansados da luta, os franceses desejavam algo, qualquer coisa que restaurasse sua esperança. Em 1425, Joana tinha 13 anos. Um dia, em uma pausa de seus afazeres,
ela sentou-se só, a ponderar no jardim de seu pai. Era verão, mais ou menos meio-dia. De repente, vi uma grande luz. Ouvi uma voz chamando meu nome. Depois de ouvir por 3 vezes, eu sabia que era a voz de um anjo. Eu estava assustada. Eu sabia que era o arcanjo Miguel. Ele tinha a forma de um homem. Sua voz era linda, doce e humilde, e ele falava a língua francesa. Ele me falou sobre o estado lamentável do reino da França e que eu deveria ir ao auxílio do rei. Ele me disse que eu deveria ser uma boa filha e que Deus me ajudaria. Ele também me disse que Santa Catarina e Santa Margarete viriam a mim e que eu deveria seguir os seus conselhos, que elas me guiariam no que eu tivesse que fazer e que eu deveria acreditar no que elas dissessem. Quando o anjo se foi, eu chorei e beijei o chão onde ele havia pisado. Nós negaríamos que ela ouviu essas vozes? Eu não negaria. Eu acho que ouvir vozes é possível. Eu acho que ouvimos vozes em nossas mentes o tempo inteiro. Vozes que nos dizem o que nós devemos fazer. A voz dela dizia somente uma coisa: vai e redime o teu rei. O mais difícil para a pessoa moderna tentar entender sobre Joana, que dizia ouvir vozes, que falavam com ela frequentemente, especificamente, e com instruções bem específicas, é... O que significa tudo isso? Se você for um patriota francês católico, é muito fácil. Deus lhe enviou estas mensagens. Se você não é um desses, isso se torna mais difícil. E os esforços feitos foram para mostrá-la como uma fraude, como uma mulher louca. Em um dos aspectos da interpretação de Regine Pernod, é que ela encontrou Joana d'Arc nos registros como uma pessoa completamente saudável e comum. Ou seja, ela não tinha nada de extraordinário. Então, as vozes são críticas. Acho que temos que acreditar em suas palavras. E acho que aceitamos a sua declaração. Isso é o mínimo que podemos oferecê-la. E devemos isso a ela. Joana manteve suas visões em segredo. Ela orou e jejuou. Por 4 anos, ela recebeu instruções destes seres celestiais. Eles a disseram que ela tinha que destruir o cerco imposto pelos ingleses na cidade de Orleans. E então levar o Delfim, príncipe Carlos, a Reims, para ser coroado rei da França. Eles disseram-me que eu deveria ir ao encontro de Robert de Baudricourt, o capitão da fortaleza de Vaucouleurs, e ele enviaria outros para irem comigo. Eu respondi que eu era uma moça pobre, que não sabia montar cavalos de guerra, nem liderar guerras. Eles disseram que Deus iria ajudar-me, e que era agradável a Deus agir através de uma simples donzela para expulsar os inimigos do rei. Joana, Isabela! Notícias maravilhosas. Diga. Um presente de Pierre Lepard, de Tu. Lembram? Nós falamos com ele. Eles têm um filho muito bom, Gustave. Um rapaz excelente, e já fizemos um acordo. Nós vamos anunciar o noivado na igreja esta semana. Que noivado? O seio de Gustave. Minha doce Joana, você vai se casar. Ai, glória a Deus. Pai, o senhor tem que desfazer o noivado. Mas, Joana, você não está entendendo. Gustave Lapin é um rapaz bom e muito trabalhador. Até onde eu sei, ele poderia ser o rei da França. Eu não me casarei com ele. Eu não posso me casar. Por que não? Eu consagrei todo o meu ser a Deus. É sua vontade que me mantenha casta. Isso é um absurdo. Você tem que casar. Nós temos um contrato. É um contrato com o qual não concordei. De toute façon, j'ai pas besoin de ton accord. Joana estava determinada.
e eventualmente rompeu o contrato de casamento. Porém, ela não disse a seus pais sobre os seres celestiais que estavam falando com ela. Suas vozes agora estavam lhe dizendo várias vezes por semana que ela deveria ir até Vaucouleurs e recrutar a ajuda de Robert de Baudricourt para conseguir uma audiência com o príncipe em Chinon. Temendo que seus pais impedissem sua partida, Joana saiu em segredo. Ela mandou notícias a seus pais dizendo que estava ajudando a sua prima, que logo daria à luz. Então, ela persuadiu seu tio a ajudá-la. Ela falou-me que queria ir ao Delfim para que ele viesse dizendo: não foi profetizado que a França seria perdida por uma mulher e depois recuperada por uma donzela? Ela me disse que eu deveria levá-la a Robert de Baudricourt para que ele a levasse até o lugar onde Delfim se encontrava. Ao chegarem às muralhas de Vaucouleurs, eles logo descobriram que Sir Robert, o líder militar mais poderoso da região, não estava ansioso para encontrar-se com uma garota camponesa e seu tio. Ele os deixou a esperar por dias. Finalmente, em 13 de maio de 1428, eles foram admitidos ao castelo. A donzela, senhor. Sim! Quem? O que é? Sir Robert? Fui enviada por meu senhor e salvador para dizer ao Delfim que ele tem que se preparar. É da vontade do senhor que ele seja coroado rei da França em Reims e devo guiá-lo ao seu coração. Ah, é mesmo? E quem é esse senhor seu? O rei dos céus. Quem é esse? Meu tio, de Bourg-le-Petit. Tio! Aqui! Venha! Por que não leva essa moça para casa e diga ao seu pai que lhe deu uma surra bem dada? Vá! Fora! Enquanto isso, a vila de Joana em Domremy havia sido atacada pelos borgonheses, soldados franceses que apoiavam aos ingleses. Os borgonheses também tinham invadido outras vilas próximas, mas o prêmio que eles queriam era Orleans. Esta grande cidade fortificada ficava no rio Loire, no cruzamento de duas grandes estradas. Quem tivesse o controle de Orleans podia controlar a França, e a Inglaterra estava perto da vitória. Franceses em todo lugar oravam por um milagre para salvar seu país. Joana estava dividida. Santa Catarina tinha deixado claro que era seu chamado assegurar-se de que o príncipe fosse coroado. Ele precisava passar pela cerimônia tradicional em Reims, afirmando que seu papel era sancionado por Deus. Além disso, vozes a disseram que ela deveria destruir o cerco em Orleans. Só então o príncipe poderia ser coroado e os ingleses expulsos da França. Essa foi uma época difícil para Joana. Uma época onde sua fé talvez tenha fraquejado, mas os cidadãos locais começaram a acreditar em Joana. Eles foram inspirados por sua conduta e por sua mensagem de esperança ao reino da França. Então ela foi uma terceira vez. Mais uma vez, Sir Robert recusou-se a encontrar com ela. Joana conseguiu um quarto em uma hospedaria e esperou. Com licença. Minha cara dama, está tudo bem? Sim, senhor.
Que mal lhe pergunte, o que está fazendo aqui? Essa cidade não é segura. Vim ao encontro de Robert de Baudricourt. Sou Jean de Metz, um de seus oficiais. O que precisa tratar com Sir Robert? Ele tem de me levar ao rei. O rei? Em Chinon? Mas Sir Robert não me escuta e nem acredita que eu fui enviada. E dentro de um mês eu preciso estar ao lado do rei, mesmo que eu tenha que engatinhar com minhas próprias mãos e joelhos até Chinon. Cara dama, por quê? Pode parecer estranho, mas acredite, monsieur, não há ninguém em todo o mundo, nem rei, nem duque, nem filha do rei da Escócia que tenha sido comissionado como eu fui para salvar o reino da França. Onde é seu lar? Dom Remy. Lorraine? É você a virgem da floresta de carvalho de Lorraine que há de salvar toda a França? Monsieur, eu preferiria estar tecendo lã ao lado da minha mãe. Estar aqui é contra a minha natureza. E ainda assim eu preciso fazer isso. É o desejo do meu senhor. Quem lhe viu? Quem é o seu senhor? O Deus dos céus e da terra. Está bem. Com o apoio de Deus, eu vou ajudar-lhe. Eu o levarei a Sir Robert. Enquanto isso, Sir Robert tinha ouvido rumores sobre Joana. Ele sabia que muitos acreditavam que ela era o cumprimento de uma antiga profecia. Tá bem. Tá bem. Eu decidi ajudar-lhe. Mas antes, minha cara, você precisa ser testada. Exorcize-a. Me desculpe? Exorcize-a. Exorcizar? A moça pode ser uma bruxa, uma feiticeira. Talvez esteja possuída por espíritos malignos. Então, faça o que for necessário. Se tu és má, se espíritos maus habitam dentro de ti, que eles saiam e deixem teu corpo agora mesmo. Se és boa, aproxima-te. Levanta-te, minha filha. O senhor ouviu minha confissão ontem. Isso é um absurdo. Deus te abençoe, minha filha. Vá. Deixe acontecer o que tem que ser. Joana cortou o cabelo e se vestiu com roupas masculinas para evitar atrair a atenção de qualquer homem. Ela tinha consagrado seu corpo a Deus, atendendo às suas vozes. Com uma carta de apresentação de Sir Robert e vários acompanhantes, a jornada para encontrar o Delfim começou. A viagem de 200 milhas para Chinon durou 11 dias, muitos deles passando por territórios inimigos. Joana pedia aos seus companheiros que se apressassem constantemente. Suas vozes lhe disseram que ela só tinha até o verão para coroar o príncipe. Eles também lhe falaram sobre a iminência de sua morte, apesar de ela quase nunca falar sobre isso. A um amigo ela confessou: "Eu durarei 1 ano, dificilmente mais." Os homens que viajaram com ela lembraram da influência que esta moça camponesa ganhou com eles durante a jornada. No começo, devo confessar, queríamos fazer com que ela deitasse conosco carnalmente, mas na hora ficamos tão envergonhados que não ousamos lhe dizer uma só palavra a respeito.
Todas as noites, ela deitava-se ao lado de Jean de Metz e ao meu, mas mantinha o seu casaco e calças amarrados e apertados. Eu era jovem, mas não tinha nenhum desejo de tocá-la. E eu não ousaria pedir algo desse tipo a Joana, por causa da bondade que eu via nela. Ela era uma moça tão virtuosa. Era como uma santa. Eu ficava impressionado com suas palavras. Ela nunca xingava. Ela orava continuamente. Eu a respeitava ao ponto de nunca tentar insinuar-me a ela. Eu acredito que ela foi enviada por Deus. Ela era uma mulher virtuosa. E apesar de estar rodeada de homens que às vezes eram desrespeitosos com mulheres, ela estava comprometida a manter-se fiel e digna, porque essa era uma condição para que ela recebesse a orientação de Deus. Isto reforça que uma jovem podia fazer isso naquela época e pode fazer agora ou em qualquer momento, de tal maneira que adultos muito mais velhos do que ela a respeitavam por isso. Em 4 de março de 1429, Joana e seus companheiros chegaram a Chinon. As muralhas medievais e a fortaleza ainda permanecem na cidade, no centro-leste da França. Muitas dessas muralhas foram vistas por Joana e seus companheiros. Por 2 dias inteiros, o Delfim a manteve esperando, enquanto seus mensageiros exigiam saber os detalhes de seus planos. Ela recusou-se a divulgar qualquer coisa, exceto ao próprio príncipe, dizendo: ele não terá nenhuma ajuda, a não ser por mim. Finalmente, no começo da noite de 6 de março de 1429, os mensageiros do Delfim vieram buscar Joana. Bem, nós temos que imaginar a situação assim como Joana a vivenciou. Esta jovem camponesa chega à corte. Nunca tinha visto nada como aquilo, uma fileira de tochas, e ela disse que havia 300 cavaleiros lá. Bem, isso deve ter sido inacreditável. Ver a sua descrição de como eram centenas de tochas e cavaleiros. Pode não ter sido uma noite tão extraordinária na corte de tal pessoa, mas para ela era algo totalmente novo, bem diferente. É incrível pensar sobre essa garota que estava sendo enganada deliberadamente. Ela entra, olha ao redor e, é claro, o rei está escondido. O rei estava disfarçado entre os seus cortesãos. Outra pessoa está vestida como rei e Joana sabe imediatamente que o homem que está vestido como rei não é o rei. E ela vai diretamente ao rei verdadeiro. Que Deus lhe conceda vida, amado rei. E se eu não for o rei? Ele é o rei. Em nome de Deus, amado príncipe, és tu e mais ninguém. Isso foi visto por quem estava lá como algo milagroso e estranho ao mesmo tempo. Eles não sabiam o que pensar dela. Seria um sinal de que ela é santa? Ou seria um sinal de que ela é uma bruxa? É um momento extraordinário da história ocidental. Qual é o seu nome? Sou Joana de Dom Remy. Fui enviada por Deus para trazer auxílio ao Senhor e ao reino. Dom Remy? Que auxílio? O rei dos céus me ordenou a acabar com o cerco em Orleans e então levá-los a Reims para que seja ungido e coroado. O Senhor então será tenente do rei dos céus, que é o rei da França. Venha. Como vou saber que foi realmente enviada por Deus? Vou lhe revelar um segredo que eu descobri quando... O que ele disse? O que ela disse? Esse é mais um dos grandes mistérios para o qual nós não temos uma resposta. Ah, quem me dera.
Se pelo menos tivéssemos uma ideia. Houve muitos esforços para tentar explicar. Regine Pernod teve uma boa hipótese que tem a ver com a oração que Joana ofereceu a Deus. Antes da chegada da jovem, em uma época de grande adversidade, o príncipe entrou em seu oratório uma manhã e ofereceu uma humilde oração ao Senhor em seu coração, sem dizer uma palavra, onde ele pedia que, se fosse para ele assumir o trono, que o Senhor o guardasse e o protegesse, mas se não, que ele pudesse fugir para a Espanha ou a Escócia, para escapar da prisão e da morte. As palavras dessa oração, conhecidas somente por Deus, foram as palavras que a jovem revelou a Charles. Uma testemunha disse: depois de havê-la escutado, o rei apareceu radiante. Que todos saibam que Joana, a jovem de Dom Remy, foi enviada por Deus para salvar este reino de suas calamidades. E o príncipe tem confiança total nela. É claro que desde sua chegada à corte, Joana já tinha inimigos. Eles estavam preocupados que talvez ela estivesse mentindo, ou pior ainda, que ela não estivesse sendo inspirada por Deus, mas sim pelo diabo. Joana foi levada à cidade de Poitiers, a capital judicial e intelectual da região. Por 3 semanas, ela viveu nesta hospedaria enquanto foi interrogada várias vezes ao dia por sacerdotes e teólogos no Palácio da Justiça. Ao mesmo tempo, mensageiros foram enviados a Dom Remy para investigar o caráter e a autenticidade desta jovem camponesa. Em sua conclusão, os investigadores relataram: Não há maldade alguma nela, somente o bem. Humildade, pureza, honestidade e simplicidade. O príncipe ordenou que Joana se mudasse para uma residência real, a Torre de Coudray. A ela deram servos, incluído Louis de Cout, um jovem como seu pajem. Anos depois, de Cout relatou: Quando eu estava com Joana na torre, eu a via frequentemente de joelhos orando. Apesar de não poder escutar o que ela dizia, eu a via chorar. Joana começou a treinar com as tropas. Eles se maravilharam ao ver uma mulher que era soldado e estavam estupefados com sua força e habilidade. Ela treinava destemidamente em jogos de batalha e lutas de espada, muitas vezes derrotando soldados veteranos. Por toda a França, notícias sobre Joana começaram a se espalhar. Histórias eram compartilhadas em tavernas, mercados, igrejas e escolas. Está bem claro que a notícia se espalhou rapidamente. De fato, notícias nos tempos medievais se espalhavam muito mais rápido que imaginamos, mesmo sem nenhuma tecnologia. Uma armadura foi feita para ela em Tours. O tamanho dela era perfeito para o seu pequeno corpo de jovem. Ela também pediu vários estandartes. Seus elementos, disse ela, foram lhe dados através de revelação. O estandarte de Joana não era qualquer um. Tinha uma flor de lis, símbolo da França, mas também os nomes Jesus e Maria. E seu estandarte representava a coesão absoluta entre o cristianismo e o reino da França. E com isso, eu acho que vemos seus anjos apoiando essa ideia de que até Jesus é francês, de alguma forma. Seus estandartes eram muito importantes também em termos práticos. Quando os outros comandantes diziam, não, vamos recuar ao forte, e ela dizia, não, ataquem, seu estandarte apontava a direção aonde ela queria ir. E as tropas seguiam ao seu estandarte. Em abril de 1429, Joana e seus generais prepararam-se para a marcha a Orleans e para a batalha para libertá-los dos ingleses. Joana era simples e jovem, e em termos de guerra, ela era muito entendida. Ao manusear sua lança e ao organizar o exército para a batalha, preparação de artilharia e outras coisas,
Todos se maravilhavam como ela podia agir como um capitão de 20 ou 30 anos de experiência. Mon Duc, preciso de uma espada. Pode escolher. Temos várias. A espada que preciso não está aqui. Está na cidade de Sainte-Catherine-de-Faubois, enterrada na igreja. Há 700 anos, o avô de Charlemagne deixou sua espada de batalha lá. Isso é uma lenda antiga. Ninguém nunca a encontrou. Minhas vozes me disseram que está embaixo do altar da igreja. Vai estar coberta de ferrugem, mas por baixo da ferrugem há 5 cruzes. Essa será minha espada. Pela França! Pela França! Joana deu aos seus homens aquilo que chamamos de liderança. Ela os liderou e eles acreditavam nela. E esta crença era essencial para seu sucesso. As habilidades de Joana como líder essencialmente se resumem a 2 qualidades: seu extremo carisma e sua extraordinária convicção de que ela tinha sido enviada por Deus para lutar. Ela também começou a fazer mudanças. Isso é um exército, não um coral de igreja. Basta! Os soldados têm que se confessar e tomar a comunhão semanalmente. Ou até mais. Eu insisto. O Delfim apoia isto. A França é uma nação cristã. Como Deus pode nos ajudar nas batalhas se não lembrarmos dele? Além disso, os homens têm de limpar seus corpos e sua linguagem. Mon Duc, o senhor é o pior deles. Sua boca suja tem que cessar. E mais uma coisa. Essas mulheres que seguem as tropas. Todos os exércitos têm mulheres que os seguem. Menos este. Vocês aí, todas vocês, arrumem suas coisas, saiam daqui. Só estamos tentando ganhar alguns francos. Não desses homens. A não ser que eles as peçam em casamento, vocês sairão agora. E como uma moça poderá ganhar a vida? Cale-se. Não envergonhem a si ou as suas mães. Desmontem tudo agora, ou eu mesmo desmontarei. E não voltem! Ela implantou uma mudança de comportamento impressionante, produzindo um exército puritano a partir dessas pessoas desprezíveis que eram soldados profissionais naqueles dias. Os comandantes dessas companhias eram profundamente profanos, com a boca suja, pessoas terríveis. E ela fez com que eles parassem de xingar. Expulsou as mulheres levianas fora do acampamento, fez com que os homens se confessassem e comungassem. Na verdade, me lembro do novo exército modelo de Oliver Cromwell, outro exército puritano, que foi o que ela criou, que sai direto das imagens que você teria do exército do povo de Israel no Velho Testamento. Joana insistia que seus soldados deveriam seguir seus padrões espirituais e ela não tolerava que falassem palavrões, incluindo o poderoso Duque de Alençon, que relatava que eles foram muito repreendidos por Joana por causa de sua linguagem. Ela foi veemente ao dizer que lideraria um exército temente a Deus. Para Henrique VI, rei da Inglaterra, e o senhor, Duque de Bedford e seus tenentes. Entreguem à donzela, enviada por Deus, as chaves de todas as cidades francesas que os senhores tomaram. Ela está disposta a fazer um acordo. Se os senhores reconhecerem o seu direito, devolverem a França e pagarem pelo que fizeram. Se não, vocês verão a donzela, que irá ao seu encontro em breve. Foi enviada por Deus para expulsar todos vocês da França. E quando o confronto começar, vamos ver quem é favorecido pelo Deus dos céus. Respondam, por favor. Ou se não, se lembrarão de minhas palavras quando estiverem extremamente feridos. Entreguem rápido. Marchamos amanhã. Estão prontos? Estamos, minha dama.
Meus homens estão prontos para segui-la. Eles estão prontos para seguir a Deus? Estão. Eu serei ferida nessa batalha. Eu sangrarei bem aqui, mas não morrerei. Minhas vozes me disseram. E elas não mentem. Joana e suas tropas avançam em direção a Orleans, agora cercada e vastamente controlada pelos ingleses. Sem o conhecimento de Joana, o líder francês de Orleans havia direcionado suas tropas a chegarem à cidade pelo lado sul, do outro lado do rio, para evitar os ingleses. Somente uma ponte estreita cruzava o rio e era controlada pelos ingleses. As tropas de Joana e o alimento para os cidadãos famintos teriam de ser levados de barco pelo rio, mas um vento muito forte soprava contra eles. Os homens não podiam remar contra a forte correnteza e os ventos. É você o líder de Orleans? Sim. E me regozijo com a sua chegada. Foi você quem ordenou que eu viesse por este lado do rio e não passando pelos ingleses? Cara dama, eu e aqueles mais sábios do que eu demos este conselho, acreditando ser o melhor e mais seguro. O conselho de Deus é mais sábio e mais seguro que o seu. Você tentou me enganar. Foi a si mesmo que enganou. Minhas desculpas. Mas precisamos da ajuda de seus soldados. Trago-lhe melhor ajuda do que qualquer outro soldado. É a ajuda do Rei dos Céus. De repente, o vento mudou. E a partir daí, ele acreditou na donzela. Aos barcos! Subam as velas! Eu acho que para as pessoas daquela época, a mudança do vento foi um milagre. E eu acredito em milagres. Eu vi milagres em minha própria vida. Eu estou em uma igreja que é comprometida com o milagroso. Então, é claro que eu aceito de Joana. Assim que ela chegou a Orleans, os pobres que cercavam a cidade já sabiam que ela estava vindo para salvá-los e a receberam, como contam, como se ela fosse um anjo. Ela era uma celebridade. As pessoas queriam chegar perto dela. Queriam tocá-la. Eles acreditavam que ela era uma pessoa santa. Por vários dias, Joana ficou nesta casa, a residência de Jacques Boucher, que ainda está em Orleans. Aqui, Joana esperou impacientemente pela chegada de mais tropas francesas. Escutem. Os ingleses. Espere. Ingleses! Em nome de Deus, saiam! Ou eu os expulsarei daqui! Não nos renderemos a uma mulher! Vocês devem render-se! Suas vidas, então, serão poupadas? Sua pastora sem valor! Quando a pegarmos, vamos queimá-la viva! Para a torre! As tropas inimigas estão a caminho. Lideradas por John Falstaff. Um cavaleiro de grande reputação. Eles já estão perto de Joinville. Ótimo. Já estou aborrecida com esses atrasos sem fim. Em nome de Deus, eu os ordeno que assim que Falstaff chegar, me avisem de uma vez. Se ele passar sem que eu saiba, eu lhes garanto que terei suas cabeças. Você será alertada, minha dama. Começou! A batalha! Como você sabe? Minhas vozes me disseram. Meu cavalo! Minha armadura! Meu estandarte! Menino miserável! Não me disse que o sangue da França estava sendo derramado?
amigos! A donzela? Lutem pela França! Lutem por Deus! Arranque! Você sangrará. Claro que eu vou. Arranque! Não posso. Volte! Venha colocar um feitiço nela! Não! Eu prefiro morrer do que mexer com magia negra. Coloque um pouco de gordura e me ajude a levantar. Vamos, vamos, rápido! Inspirados por Joana, os franceses derrotaram os ingleses. Eles lutaram até o último homem, não deixando nenhum inglês se abrigar em suas fortificações. Os mortos foram contados e os feridos foram cuidados. Os soldados franceses retornaram a Orleans, orgulhosos de sua vitória. Seria uma noite de vinho, música e celebração. Mas não para Joana. Ela lamentava as mortes em ambos os lados. Ela orou a noite inteira, confessou seus pecados e tomou a comunhão. Pelos próximos 3 dias, Joana liderou suas tropas na conquista de 3 fortificações inglesas, incluindo a poderosa fortaleza de Tourelle e a ponte que atravessava o Loire. Em questão de poucos dias, Joana chega e conquista as fortificações. Isso é algo que o exército francês não conseguiu fazer em 7 meses. As pessoas ficaram maravilhadas. Ela conseguiu retomar uma torre, a Torre de Tourelle, que era o ponto de entrada mais importante da cidade. Ela se saiu vitoriosa. Isso aconteceu rapidamente, com a ajuda de um exército capaz e muito determinado. Joana chegou certa de que quebraria as barreiras inglesas e quanto mais os seus soldados acreditavam nela, mais a confiança dos ingleses começavam a se abalar. Foi isso que fez a diferença. O domingo de 8 de maio de 1429 amanheceu claro e brilhante. Quando os franceses olharam além das muralhas, eles viram todos os soldados ingleses sobreviventes juntos em formação de batalha fora da cidade. Os soldados franceses se prepararam para o conflito diante dos ingleses. Por 1 hora, os 2 exércitos inimigos ficaram apenas alguns metros de distância, um dos outros, sem se tocarem. O dia 8 de maio de 1429 foi um dos dias mais gloriosos da Guerra dos 100 Anos e na história da França. Aquele foi um momento extraordinário. Era um domingo e os cristãos não deveriam lutar. Os franceses estavam perdendo a paciência com as ordens da donzela. Ela os proibiu de atacar os ingleses porque o domingo era um dia sagrado. Esperem! Porém, se os ingleses atacassem, eles poderiam se defender com toda a braveza e força necessária. Padre, passe a comunhão para todos os presentes. Por ser domingo, Joana ordenou a seus sacerdotes que passassem a comunhão. Em silêncio absoluto, os ingleses assistiram, enquanto os franceses recebiam a Eucaristia. Amém. Amém. Corpus Domini Nostri Jesu Christi. Amen. Amém. Corpus Domini Nostri Jesu Christi. Amém. Amém.
Corpus Domini nostri Jesu Christi. Amém. Então, inexplicavelmente, os ingleses simplesmente deram a volta e saíram. Os ingleses simplesmente abandonaram a cidade. Orleans estava livre. Isso, para os seguidores de Joana, mais do que tudo, era um sinal de que ela realmente era de Deus. Se virar e ir embora é algo incomum numa guerra. E para os franceses, sair com vida foi melhor do que ficar até o fim do conflito, porque o fim seria a morte. Naquela manhã, as forças inglesas restantes enfileiraram-se e olharam para Joana e seus homens, pensaram se deveriam lutar e decidiram que não valia a pena. A mão de Deus, Joana acreditava, tinha trabalhado com ela em Orleans. Os ingleses não tinham certeza se ela estava certa e decidiram que cautela era a melhor solução. Eles lutariam outro dia. Novas do triunfo de Joana em Orleans chegaram até o Delfim em Chinon. Un message d'Orléans. Orleans está livre. O príncipe enviou uma carta para todas as cidades francesas leais, celebrando a libertação de Orleans. Joana foi para Loches imediatamente, a residência de verão do príncipe, onde ele estava desfrutando de férias. Ela já tinha mandado dizer que Carlos deveria ir até Reims imediatamente. Contudo, o Delfim não estava nem um pouco animado para assumir a responsabilidade de um monarca coroado. Ele manteve Joana e seus exércitos esperando por 2 semanas, enquanto ele se consultava com seus conselheiros. Donzela, sua vitória em Orleans foi brilhante, magnífica. Foi tudo, obra de Deus. E tu, nobre Delfim, não deves perder tempo e ir a Reims clamar tua coroa. Joana, sempre com pressa. Temos que tomar tempo para saborear esta vitória. Além disso, a viagem até Reims é muito arriscada no momento. Podemos conversar a sós? Os meus conselheiros... Seus conselheiros são uns imbecis. É hora de agir, não de falar. O conselho deles é importante. A França precisa de um rei em seu trono. Ou as vitórias não terão sentido. Não perca mais nenhum momento conversando com seus conselheiros, mas venha para Reims para receber sua digna coroa. Em 24 de maio, Joana deixou Loches para abrir caminho para o rei até Reims. Era uma rota perigosa que passava por centenas de milhas de territórios controlados pelos ingleses. No caminho, ela parou para persuadir seu amigo, o Duque de Alençon, a juntar-se a ela na batalha. Ele tem que ir? Cara, senhora, a escolha é dele. Por 5 anos ele foi mantido prisioneiro de guerra pela Inglaterra. Somente depois de pagar o resgate ele foi libertado. Eu imploro, deixe-o aqui. Senhora, não tema. Eu prometo que vou trazê-lo de volta são e salvo. E até melhor do que está agora. A primeira batalha seria em Jargeau, uma cidade recentemente tomada pelos ingleses. Seria a primeira batalha ofensiva de um exército francês em uma geração. É muito cedo para atacar. Estamos em grande desvantagem. Não é o momento certo. O momento certo é quando Deus desejar. Se nós agirmos, Deus ajudará. Está com medo, caro Duque? Não se lembra que prometi à sua esposa que regressaria são e salvo?
Assuma! Ele está morto. Avante! Levante! Vamos, meus amigos! Os ingleses foram condenados por Nosso Senhor! Pela França! Antes do anoitecer, a cidade de Jarju tinha sido tomada. Esta vitória foi seguida de outras gloriosas, em Mans e Beaugency. Então, sentindo uma última batalha com os ingleses, Joana guiou seus exércitos em direção a Patay. Se alguém ainda duvidasse da capacidade de Joana como líder militar depois de Orleans, as dúvidas desapareceriam depois de vê-la na Batalha de Patay. Ela venceu 2 tipos bem diferentes de batalhas em apenas poucas semanas. Destruir um cerco, que requeria todo tipo de conhecimento sobre maquinaria e outras coisas, e depois uma batalha aberta. Somente 3 soldados franceses morreram na Batalha de Patay. O número de ingleses mortos chegou a 4.000. Falstaff saiu com a bandeira branca de rendição. Ao ouvir sobre esta incrível vitória, o Delfim viajou para a cidade de Gien. Joana o encontrou lá, pronta para marchar até Reims. A dificuldade para Joana era sempre o contraste entre sua completa certeza com relação ao que tinha de ser feito, as deliberações dos políticos em volta de Carlos. Ela sabia que eles precisavam seguir até Reims para a coroação. Era só uma questão de fazer com que a mensagem fosse entendida, mas não era tão fácil chegar até a Câmara de Conselhos para entregar essa mensagem. E ainda assim era difícil resistir à sua certeza. A decisão estava tomada. Eles iriam mover-se à frente de um grande exército em territórios inimigos até Reims para a coroação. Amado Rei, agora, finalmente, a vontade de Deus foi cumprida. Neste momento, as coisas começaram a mudar. Agora, o rei estava tentando afastá-la. Acho que está muito claro que ela o fez rei. Que maravilha! Obrigado, senhora. Agora você pode ir para casa. Os pais dela, na coroação, disseram: venha para casa. E ela estava tentada, e o rei queria que ela retornasse. Deu a ela e a sua família tudo o que imaginava que eles pudessem querer. Um título de nobreza e o brasão que os arautos reais os deram. E é isso que todos deviam querer. Então vá para casa agora. Deixe-nos a sós. Tenho certeza de que era assim que o clero superior e o grupo de carreiristas se sentiram juntamente com o rei. Uma corte real é um lugar perigoso para se tentar viver.
As pessoas podem ir pelas suas costas, e parece que as pessoas estavam desvalorizando Joana na corte, tentando fazer com que o Delfim a questionasse, pressionasse para uma solução diplomática para a guerra e talvez para não apoiar Joana com o suporte militar de um grande exército, que era o que ela precisava para ter sucesso. Carlos deu a Joana a chance de atacar Paris para tentar retomar a grande capital da França, mas ele só deu um dia para que ela o fizesse e, obviamente, não deu certo. Mas depois disso, a influência de Joana começou a diminuir. As vozes de Joana disseram que ela seria levada prisioneira antes do verão. Apesar disso, ela continuou lutando. Em 23 de maio de 1430, Joana estava tentando proteger suas tropas ao apressá-los através do portão da cidade de Cambain. Todos para dentro! Vamos! Os ingleses estavam tão felizes que era como se eles tivessem capturado 500 prisioneiros, porque não havia ninguém a quem eles temiam mais do que a jovem. Afastem-se! Afastem-se! Afastem-se dela! Eu a quero viva! Receberei uma grande recompensa. Joana estava trancada no castelo de Beaulieu, enquanto seus capturadores aguardavam ofertas de resgate. Será que a deixaram fora da cidade de propósito? Por que eles fecharam os portões? Os portões não precisavam ser fechados. Será que foi deixada para trás por engano? Ou foi de propósito? Não sabemos a resposta a esta pergunta. Assim que Joana foi vendida, ela estava nas mãos da nobreza inglesa e eles a queriam morta. Tenho certeza que alguns devem ter dito, graças a Deus, ela está realmente fora do caminho. Vamos fazer o que realmente precisamos para vencer esta guerra. Usar diplomacia e dinheiro. Temos que lembrar que montar um exército é muito caro. Diplomacia é muito mais barata, mesmo que você suborne pessoas. A dificuldade para Joana, uma vez que seus milagres cessaram, é que ela ficou lutando mais ou menos como um dos capitães regulares do rei. Mas ela era uma moça adolescente. Ela nunca poderia ser um dos capitães do rei. E a questão dos milagres se virou contra ela quando ela foi capturada, porque se Deus permitiu com que ela fosse capturada, então claramente a época de seus milagres havia acabado. Seu rei e os conselheiros simplesmente a abandonaram. Eles disseram que Deus estava com eles e que Joana tinha se tornado muito orgulhosa. E Deus permitiu com que essa captura acontecesse. Por isso não haveria resgate. Ela estava abandonada à própria sorte. Por toda a França, os franceses acendiam velas e marchavam, exigindo a libertação da donzela. Eles oravam por ela e contavam para seus filhos as histórias de sua coragem e fé. Em 3 dias, Pierre Cauchon, bispo de Beauvais, ofereceu resgatar Joana por 10.000 coroas de ouro, uma quantia significativa. Cauchon era simpatizador dos ingleses e leal à Universidade de Paris. Quando o exército de Joana havia capturado a cidade, controlada pelos ingleses, onde ele era bispo, ele tinha perdido sua posição e congregação. Agora, ele tinha contas para acertar com Joana. Joana foi transferida para a fortaleza de Beauvais, em Rouen, onde ela seria julgada por heresia, com Cauchon como juiz. Esses devem ter sido dias muito exaustivos para Joana. Os dias desse julgamento, dia após dia de interrogatórios terríveis. Ela não tinha advogado de defesa nem conselheiros. O julgamento foi feito sobre a lei da igreja. Foi, de fato, uma inquisição. Não houve nenhuma tentativa de se fazer um julgamento imparcial. E eu penso nesses homens, quase 100 deles nessa corte. Esses professores brilhantes da Universidade de Paris, de toda a parte da França, mas todos, é claro, do lado dos ingleses. Outro aspecto importante foi a maneira como ela foi tratada. Com as mãos e os pés algemados. Tendo de dormir
acorrentada todas as noites a um tronco, como se fosse uma bruxa. Tudo isso para essa jovem do campo, saudável, vigorosa, do ar livre. Deve ter acabado com ela em poucas semanas. Mas ela resistiu por meses. Impressionante como conseguiu. É muito difícil imaginar o quão exaustivo e cruel o julgamento deve ter sido para Joana. Durante a audiência, ela estava em uma sala cheia de professores, teólogos, clérigos. Ela era a única testemunha. Ela foi sujeita a dias e semanas de interrogatórios. E algo impressionante foi a clareza, a coerência e a convicção contínua com a qual ela falava. Estás na graça de Deus? Se eu não estiver, que Deus me conceda. Se estiver, que eu possa permanecer. Eu seria a pessoa mais miserável do mundo se eu não estivesse na graça de Deus. As respostas inspiradas de Joana impressionaram a multidão. Histórias de sua bravura e sábias respostas se espalharam rapidamente. Claramente ela estava ganhando. Isso era um grande problema para Cauchon. Como ele manteria o argumento? Eles decidiram tentar algo diferente. Cauchon levou a corte, levou alguns juízes até Joana e eles a interrogaram em sua cela para ver se o ambiente claustrofóbico a pressionaria de uma maneira que o espaço público na corte não tinha conseguido fazer. A maioria dessas pessoas acreditavam na possibilidade de espíritos falarem com pessoas, de santos falarem com pessoas. Então é diferente se você sabe como é. Mas todos esses homens que julgaram Joana nunca haviam tido experiências com espíritos, nem ouvido vozes falando com eles. Como poderiam dizer que o que Joana falou a eles é ilegítimo? Sob interrogatórios constantes, Joana admitiu que estas vozes eram, de fato, santos e anjos falando com ela. Mas ela também disse que não eram só vozes, mas a presença física, que ela podia tocá-los e que ela podia sentir seu cheiro. Mas o que Joana não sabia, porque não era teóloga, é que depois de séculos de debate, a igreja havia decidido que anjos eram simplesmente seres espirituais. Ela devia estar descrevendo sua essência espiritual. Para a igreja, o diabo estava literalmente nos detalhes que Joana estava descrevendo. De que maneira Miguel veio até você? Na forma de um homem bom e honesto. Eu o vi do mesmo jeito que lhes vejo agora. Os anjos têm cabelo, eles cheiram bem. Você os abraçou? Sim. Que parte deles você abraçou? Seus pés e joelhos, como se faz a um superior. Os corpos deles eram sólidos, mornos. Eu não poderia abraçá-los sem senti-los ou tocá-los. E Miguel tinha cabelo? E por que não teria? Ele estava nu? Vocês acham que Deus não poderia vesti-lo? Ler a transcrição do julgamento é uma experiência emocionante, porque ninguém pôde ver o quanto este longo julgamento estava afetando Joana. Ela estava deteriorando. Teve de encarar circunstâncias mais ameaçadoras ainda. Um dia eles a levaram a uma sala e mostraram-lhe instrumentos de tortura. Ameaçaram usá-los, mas ela continuou desafiante. Todavia, esse deve ter sido um momento muito difícil para Joana. Ela devia estar muito deprimida, talvez confusa, novamente, talvez esperando que algo acontecesse para salvá-la. Se você assinar esse documento, admitindo que suas vozes não vieram de Deus e prometendo nunca mais usar roupas masculinas, você será salva. Caso contrário, será executada na fogueira amanhã de manhã. Eu não sei ler. O senhor sabe disso.
Ela estava exausta quando assinou. Ela sabia que corria risco de morte. E ela tinha certeza de que ir para a cadeia era bem melhor do que ser morta na fogueira. Porque aí ela teria a chance de se libertar. Havia chance dela voltar à sua antiga vida em Domremy. Ou de continuar com vida, apoiando a Carlos VII. Havia uma chance. O papel que ela assinou, que rejeitava as vozes, era claramente um documento curto, que não foi inserido na transcrição do julgamento aquela noite. Mas algo mais longo foi adicionado. Isso, pelo menos, foi falado. Mas falado com veemência e considerado no julgamento de anulação 25 anos depois. E eu acredito que a maioria das pessoas aceitaram aquilo como verdade. Então, nesse caso, não somente houve incompetência por parte dos juízes de Cauchon, mas fraude absoluta. Ela foi levada de volta à prisão e ordenada a nunca mais vestir roupas de homem. Mas enquanto ela dormia, suas roupas femininas foram roubadas. Pela manhã, eles a encontraram vestindo roupas masculinas para sua proteção. Ela foi considerada uma herege em relapso, uma ofensa punida com a morte. Somente 3 dos 20 juízes votaram que Joana deveria ser morta, imediatamente, como herege em relapso. Os outros 17 achavam que ela merecia mais uma chance, ou que as acusações fossem melhor explicadas a ela. Somente Cauchon e seu representante tinham o poder de sentenciá-la. Eles decidiram que Joana seria queimada na fogueira na manhã seguinte. 30 de maio de 1431. Bispo, morro por sua culpa. Ela enfrentou tudo com tanta coragem e determinação. Nunca amaldiçoou seu inimigo ou nada dessa forma. Coisas que pessoas que são queimadas geralmente fazem. Ela só chamava o nome de Jesus. Uma testemunha disse que ela falou mais ou menos 6 vezes e então conseguiu clamar com força Jesus no antigo mercado de Rouen. Padre, traga-me aquela cruz. Segure-a na altura dos meus olhos até que morra. O que todos os relatos nos falam é de quão horrível e brutal foi sua morte. E enquanto queimava, Joana chamava o nome de Jesus. Sua morte teve um efeito profundo em muitos dos homens e mulheres que a testemunharam. Pode-se dizer que o maior impacto que Joana teve não foi como heroína militar, mas como um símbolo de resistência contra a perseguição. Também um símbolo para as mulheres que são maltratadas, que vêm sendo maltratadas através da história. Uma mulher que se defendeu da pressão à sua volta e que fez um nome para si em uma cultura profundamente misoginista. Ela era, obviamente, uma pessoa comum, de condições simples. Era apenas a filha de um agricultor, e Deus fez dela uma pessoa diferente. Há uma cena na peça de Maxwell Anderson, onde no final, quando ela está para ser queimada, ela diz de fato, você tem que viver por algo. E ela disse, eu tenho convicção e eu acredito nesta causa. E eu vou morrer por ela. Mas ela disse, há coisas piores que a morte. Há coisas piores do que morrer jovem. E uma delas é viver sem coragem e convicção.
Essa é uma afirmação incrível, especialmente vindo de uma garota de 19 anos. O que eu aprendi ao estudar sobre Joana é que, em meio às mudanças das grandes marés da história, uma pessoa que ninguém imaginava, pode fazer grande diferença. Seres humanos, para o bem ou para o mal, podem fazer coisas impressionantes. 20 anos depois da morte de Joana, os ingleses foram expulsos da França para sempre. Em 1456, depois de uma profunda investigação, o julgamento de Joana foi declarado falho e ilegal. Sua sentença foi revertida e anulada. 500 anos depois de sua morte, em 16 de maio de 1920, Joana d'Arc foi canonizada como santa pela Igreja Católica. Dezenas de milhares de franceses celebraram nas ruas.